Ei, pessoal! Finalmente apareci por aqui, né? Tô devendo esse vídeo para vocês, explicando um pouquinho mais sobre as funções desse aparelhinho. Eu vi que muitos de vocês ficaram com essa dúvida, então nesse vídeo eu trouxe um pouquinho mais a respeito das funções. A gente vai conversar um pouquinho sobre as patologias, quando se usar o quê e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Para vocês irem acompanhando aí, eu vou começar daqui pra cá, tá bom? Então, vem daqui e depois a gente pula pra cá, tá? Então, a gente vai nessa ordem aqui. Bom, então vamos começar pela acupuntura. Aí. Essa função, a gente vai usar 3 sistemas juntos. Então, só recapitulando um pouquinho, eu não sei se vocês lembram, mas no vídeo anterior eu expliquei que esse aparelhinho, ele trabalha com 3 tipos de correntes. Então, a gente tem a corrente TENS, que é uma corrente para alívio de dor, tá? A gente fala que é para controle álgico, para analgesia, que é basicamente isso, para controle de dor. A gente tem a corrente FES e a corrente russa. Todas duas é para contração muscular, tá bom? Então, nessa função da acupuntura, a gente vai trabalhar com os 3 sistemas juntos. Eles agem em conjunto. E essa função, ela vai estimular um ponto específico. Então, assim, geralmente essa função é usada mais para promover um alívio em algum órgão e não em uma estrutura muscular. Então, por exemplo, um paciente que tem alguma debilidade renal, por exemplo, essa função seria indicada para esse paciente. E não, por exemplo, um estiramento, alguma coisa assim, não uma estrutura muscular, sabe? Então, essa função é mais ou menos voltada para isso, assim, não quer dizer que você não possa usar, né? Ah, eu não tenho nada a nível, assim, relacionado a órgão, mas eu quero usar. Tudo bem, não tem problema. Mas eu só estou explicando aqui que a eficácia, né, maior dessa função seria mais para para promover alívio em algum órgão, tá bom? Então tá. Então essa função a gente já falou um pouquinho sobre ela. Agora a gente vai para a segunda, que é o stroke, aqui embaixo. Nessa função, a gente vai trabalhar com a corrente TENS. A corrente TENS é aquela que eu expliquei que é para alívio de dor. Então, nessa função, ela vai funcionar como se fosse uma massagem, como se fosse uma espécie de soquinho, sabe? Assim, de vários soquinhos. É essa sensação que você vai ter ao usar essa função. Mas ela vai funcionar como TENS. Então, assim, seria para casos de dor, quando você quer controlar algum quadro de dor aí que você está tendo. Então, por exemplo, alguma dor muscular, para casos inflamatórios. Então, por exemplo, tudo que é IT. Então, bursite, tendinite, sabe? Alguma lesão aguda, algum estiramento muscular. Enfim, se você quer aliviar a sua dor, essa é uma boa opção, tá? Essa é uma função boa, porque ela funciona como TENS. E o TENS é para alívio de dor, tá bem? A próxima função é massagem, tá bom? Massagem, ela vai trabalhar com 2 correntes. Então, vai trabalhar com o FES e o TENS. Então, aqui a gente tem correntes de alívio de dor e a gente tem corrente de contração muscular. Então, é quando você quer ganhar força numa região, num músculo que está enfraquecido, mas ao mesmo tempo você quer reduzir a dor. Então, por exemplo, é o caso de uma artrose. Vamos pegar aí uma artrose do joelho, por exemplo. Então, o que é uma artrose? É uma perda da cartilagem. Então, geralmente, pacientes têm dor ao subir escada, descer escada. Por quê? Porque aquele joelho está enfraquecido. Então, a gente precisa fortalecer esse joelho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa reduzir a dor desse paciente. Então, seria uma boa opção, porque a gente está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. A gente está ajudando no fortalecimento, mas a gente também está reduzindo a dor, tá? Então, seria uma boa opção a massagem, né, para esses casos de artrose. Outra situação, um pós-operatório, né? Então, por exemplo, um pós-operatório de joelho também, de LCA, né, de ligamento. O paciente está com o joelho ali fragilizado, então ele precisa ganhar força, mas ele provavelmente também tem dor.
Então também seria uma opção boa, porque ele vai trabalhar a força daquela musculatura e ele também vai estar reduzindo a dor, né? Um paciente com pós-operatório de manguito rotador no ombro, ele também precisa fortalecer a região do ombro, mas ele também precisa reduzir a dor, que provavelmente ele está sentindo, né? Mas só deixando claro que isso não suspende um tratamento, por exemplo. É diferente de, por exemplo, você foi numa academia e aí você levou jeito lá, ou pegou pesado, tá com uma dor muscular, algum estiramento, alguma coisa assim, sentiu dor, colocou o aparelhinho ali e pronto, resolveu. É a mesma coisa de você tomar um relaxante muscular. Nesse caso não tem nenhum problema, mas é diferente de um pós-operatório, por exemplo, onde você precisa de ter um fortalecimento muscular específico, né? Onde você precisa talvez passar pela fisioterapia primeiro, ou por uma academia, ou por uma natação, ou por um pilates. Você precisa ter esse reforço mais eficaz, porque só o aparelhinho ele não vai te dar o que você precisa, sabe? Assim, o aparelhinho ele tá ali para te auxiliar, para potencializar os seus resultados, mas ele não tá ali como forma de substituir um tratamento, tá? Então, assim, isso é muito importante que vocês entendam, porque às vezes eu vejo muito isso na prática lá com os meus pacientes. Todo mundo quer ir pelo caminho mais fácil, né? Tipo, não quer fazer o tratamento, não quer ir na fisioterapia porque é chato, mas só o aparelho ele não vai te resolver, tá? Então, assim, ele é ótimo, ele é, mas ele tá aqui para te auxiliar, ele tá aqui para ser uma carta na manga, sabe? Para melhorar os seus resultados, para potencializar os seus resultados, para te auxiliar no momento de aperto, numa hora de dor, mas ele não substitui um tratamento. Então, em casos de pós-operatório, alguma coisa assim mais séria, né, eu recomendo que vocês façam um tratamento à parte e tenham ele ali de carta na manga só para potencializar os exercícios. Se você fizer um exercício de fortalecimento junto com uma corrente de contração muscular, né, fazendo em conjunto, o resultado é muito mais eficaz. Né? Você vai ter uma contração muscular, uma potência de contração ali muito mais efetiva, né? Foi só um parênteses aqui. Desculpa a interrupção. Mas vamos lá. Voltando, a gente falou da massagem, não é isso? Agora a gente vai pro cupping aqui. O cupping ele vai funcionar como TENS. É uma corrente também de alívio de dor. É a mesma coisa do stroke. O que vai mudar aqui, gente, é as sensações das funções, tá bom? Então, o stroke, ele funciona como se fosse uma massagem de soquinho. O cupping, ele vai funcionar como se fosse uma ventosa, que é como se fosse sugando, assim, puxando, sabe? Mas funciona com a mesma corrente. Então, o stroke é uma corrente de TENS, né, que é alívio de dor, assim como o cupping também é uma corrente de TENS para alívio de dor. Então, as duas têm a mesma indicação. O que vai mudar é a sensação. Então, por isso que eu falo para vocês, testem, porque às vezes eu falo para você, usa o stroke, mas você vai se sentir melhor com a sensação do cupping, por exemplo, né, com a sensação da ventosa. Então, assim, é a mesma corrente, é para a mesma função, é para o mesmo, né, sentido, assim, para a mesma indicação, aliás, mas você vai ter sensações diferentes. Então, não tem problema ir testando e ver qual que você vai se adaptar e vai se sentir melhor, tá bem? Então, o cupping ele funciona também como uma corrente TENS, que também vai ser para alívio de dor. Então, você pode usar para uma dor muscular, para um caso inflamatório, para um estiramento, uma lesão aguda, enfim, tem dor, é o caso de usar essa corrente, tá bem? Passando para outra coluna aqui, a primeira vai ser o manipulation. Então, aqui nessa função, vai agir mais como, aqui já é um pouquinho mais diferente, vai trabalhar mais como fez, tá? Então, aqui vai mais no sentido da contração muscular. Então, quando você quer ganhar algum tipo de força, né, numa região, numa musculatura, onde o foco é mais esse, assim, você quer focar mais em reforço muscular e não tanto em dor, aí é o caso mais dessa função, tá bom? Então, essa é uma boa opção quando você quer
mais esse ganho de contração muscular, de reforço muscular, quando o foco não é tanto na dor. Quando o foco é na dor e na contração muscular, você usa massagem, aquela que a gente falou. Agora, quando o foco é só mesmo a contração muscular e não tem tanta dor envolvida, você pode usar esse manipulation, tá bom? Porque aí é uma função que envolve só mais mesmo a contração muscular, que é mais a corrente fez. Tudo bem? A próxima é o scrapping, que vai usar a corrente TENS, de novo. É bem repetitivo, né, gente? Porque não tem muito mistério, assim. São várias funções, né, e são só 3 correntes, então por isso que se repete muito. Aqui vai usar a corrente TENS, então mesma coisa, para alívio de dor, para uma dor muscular, para um caso inflamatório, para estiramento. Só que o que eu vejo, assim, pelo menos na prática, né, do que os meus pacientes falam, é que essa função, só colocando aqui para vocês não terem dúvida, tá, da função que eu tô falando. O que eu vejo é que muitos pacientes, eles se sentem bem com essa função quando é na coluna, tá? Porque a sensação que ele dá, na linguagem da massoterapia, quem é massoterapeuta aí vai me entender, funciona como uma raspagem, é uma sensação, tá? Então, geralmente, quando o paciente tem dor na coluna, eles se sentem bem com essa sensação, assim, sabe? Com esse tipo de estímulo, com esse tipo de massagem. Então, por mais que seja uma corrente tensa e que as outras também sejam corrente tensa, né? Eles, quando é coluna, quando é dor lombar, quando é alguma coisa assim, eles preferem essa função pela sensação, porque traz mais alívio, tá bom? Mas isso não é via de regra, não é receita de bolo. Às vezes você pode ter uma dor lombar e não se dar bem com essa função. Às vezes você pode se dar bem com stroke ou cupping, não sei. Mas é o que eu vejo pacientes me falarem, tá bom? E eles me falam que quando é para dor lombar, eles se sentem melhor com essa função. Tudo bem? O próximo vai ser a perda de peso. E aqui a gente já pula para corrente russa. Aqui a gente já vai começar a trabalhar com o sistema linfático. Eu pincelei, eu acho, se eu não me engano, no vídeo anterior sobre essa função. Como que ela age, né? Como que ela funciona. Essa corrente ela vai fazer uma drenagem do seu corpo, mandando para o setor das linfas todo aquele edema do seu corpo. E das linfas vai ser direcionado para a bexiga. E aí da bexiga você vai eliminar. E aí isso que acontece, né? Por isso que você tem essa sensação de perda de peso, né? Você consegue eliminar através do sistema linfático, né? Por isso que é eficaz assim. E aí você pode colocar a indicação que, né? Como eu te oriento a usar essa função, é colocar os 4 eletrodos, né? Os 4 pads, na verdade, na região do abdômen, né? Para fazer essa drenagem linfática. É o que eu aconselho vocês. Mas, se quiser colocar em outras regiões, também não tem problema. Mas é o que eu vejo funcionar melhor, tá bom? E só fazendo um outro parênteses aqui, quando vocês estiverem mudando a função, vocês vão observar que o bonequinho aqui no meio, ele vai mostrar algumas indicações de aplicação, né, de acordo com a função. Então, de acordo que vocês forem mudando aqui a função, vai aparecer alguns pontinhos diferentes. Então, algumas indicações de aplicações. Então, assim, se você ficar com uma dúvida, tipo, aonde que eu coloco esse eletrodo, aonde que eu aplico, aonde que eu ponho aqui, que região do meu corpo eu vou colocar. Então, é só mesmo para dar um norte para vocês, tá? Mas só, assim, orientando um pouco melhor aqui, já que a gente está falando sobre isso, a posição, né, dos eletrodos, é sempre importante vocês pensarem na região da dor. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um padzinho, só para mostrar para vocês. Vamos imaginar que esse aparelho aqui é a minha dor, tá bom? É só porque a logística, eu não tenho paciente aqui para mostrar, então vai ficar difícil. Então, vamos imaginar que isso aqui seja a minha dor, tá? Então, aqui tudo é um membro, então vamos supor, isso aqui tudo é um joelho e aqui é o ponto da minha dor. O eletrodo, ele tem que vir aqui assim, ó.
aqui, ó. Sabe? Aqui. Um aqui, e você pode colocar aqui também, ó. Tipo, a câmera não tá pegando, mas eu coloquei um aqui e o outro aqui. Tipo, sabe? Cercando mesmo, fazendo o quadrado, sabe? É isso porque a dor, ela tem que estar no meio dos eletrodos. Ele tem que estar entre os eletrodos. A dor tem que estar sempre aqui, porque a corrente vai passar assim, ó. Tanto assim quanto assim, se o eletrodo estiver aqui, né? E então a dor ele tem que estar aqui, porque se a dor estiver para cá, ó, não vai adiantar, né? Então a dor ela tem que estar entre os eletrodos aqui, tem que estar no meio. A corrente tem que estar passando entre ela. Então assim, é só uma orientação para vocês aí na hora de vocês colocarem, tá? Então vocês vão sempre pensar, onde está a minha dor? Tá aqui, então eu vou circular ela, eu vou mapear ela ali, tá? Eu vou fechar ela. Então, você vai como se fosse cercar a sua dor, tá bom? Porque aí a corrente vai passar pela dor. E aí é por isso que vai trazer o alívio, tá bem? Mas se pintar alguma dúvida, alguma coisa assim, tem o bonequinho aqui com as indicações aqui, com algumas orientações para você, né? Na hora se pintar alguma dúvida, se não conseguir ter esse tipo de raciocínio, você vai pelo bonequinho aqui, tá bom? Pelo desenho. Então vamos continuar. Faltou só o último, é o da imunoterapia, tá bem? É o últimozinho aqui. Aqui também vai usar a corrente russa e também vai trabalhar no sistema linfático. Então, o que isso vai acontecer? Né? Qual que é o mecanismo aqui dessa função? Essa função ela vai fazer uma regularização do sistema linfático. Então, essa função ela vai como se fosse limpar a sujeira do seu organismo, assim, de modo bem grosseiro falando, sabe? Isso vai fazer com que aumente a quantidade de glóbulos brancos em você, né, no seu corpo. Então, por isso que você tem um aumento e a melhora da imunidade, tá bom? Então, esse é o grande benefício dessa função, né? Através dessa corrente russa, você vai ter uma regularização do seu sistema linfático, que vai promover uma certa limpeza aí do seu organismo e vai fazer com que aumente a quantidade de glóbulos brancos e aí com isso você tem uma melhora da sua imunidade, tá certo? Bom, gente, eu acho que de todas as funções é complicado para mim falar sobre todas as patologias porque são tantas, né? E cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua especificidade, né? Então, assim, é muito complicado abordar tudo aqui. Eu tentei falar de uma forma geral, assim, em termos assim de inflamação, em termos de contração, de fortalecimento, para vocês pensarem. Então, por exemplo, eu tenho um caso inflamatório, então eu já sei que corrente usar. Então, eu já sei que é a corrente para alívio de dor. Então, vou voltar lá no vídeo e vou ver qual é a corrente para dor. Porque assim fica um pouco mais fácil de vocês saberem, né, qual função usar. Porque para mim é muito difícil falar qual patologia vocês vão usar, para tal doença, tal função é essa. Sabe, assim, é um pouco mais complicado, porque tem muita patologia, tem muito caso específico, igual eu falei, tem muita particularidade, cada um vai reagir de um jeito, né? Às vezes pode ter duas pessoas com a mesma patologia, mas cada um vai ter um sintoma diferente. Então é muito difícil para mim que não conheço vocês, não estou vendo de perto ali o que é, qual a necessidade de cada um. Então falar assim é muito difícil. Então eu tentei trazer de uma forma mais geral, englobar um pouco mais, mas mesmo assim tentar orientar da melhor forma possível para vocês ficarem aí um pouco mais tranquilos e mais seguros na hora de escolher a função. Mas fiquem tranquilos porque não traz nenhum risco, tá? Se vocês optarem por outra função. Então, por exemplo, eu falei aqui que para casos inflamatórios é bom o stroke, por exemplo. Mas nada impeça que vocês usam manipulation ou acupuntura, ou imunoterapia,
não tem nada a ver. Vocês podem ir testando e à medida que vocês forem se conhecendo e conhecendo a dor de vocês, né? Vocês vão vendo o que melhor funciona, qual função vocês se sentem melhor, né? O que dá certo, o que não dá, tá bem? Aqui foi só uma tentativa mesmo de esclarecer um pouquinho mais aí pra vocês. Mas se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar pra mim nos comentários que eu vou responder todos com o maior carinho do mundo. É um prazer ajudar vocês. Eu ainda sou meio nova nisso, né? Por aqui ainda meio tudo muito novo pra mim, não sei muito como me comportar ainda diante da câmera, diante da internet, diante de vídeo. Não sou muito boa nisso não. Mas a gente vai tentando, né? Vocês vão me dando esse feedback de vocês, tudo bem?